Mulher, já te aconteceu de, por exemplo, você acordar bem cedo, a sua cabeça já a mil, pensando nas coisas que você tinha para fazer naquele dia, por exemplo, pagar uma conta, levar as crianças na escola, fazer o almoço, e aí quando você foi fazer o almoço, você percebeu que faltava um ingrediente que você ia usar no almoço, vamos supor, o milho. E aí você fez o almoço ali no improviso, mas você lembrou que tinha que comprar o milho. E então você mandou uma mensagem para o seu marido dizendo: Amor, depois do trabalho, passe no supermercado, compra um milho e um pão e um leite para mim, fazendo favor. E aí, beleza. E aí, quando você mandou essa mensagem para o seu marido, ele leu essa mensagem, só que ele não te respondeu. Você viu lá que ficou azul, visualizou, mas ele não te respondeu. Beleza, a primeiro instante você pensou: ele deve estar trabalhando, né? A cabeça deve estar cheia, tudo bem. Mas você sentiu algo dentro de você que te incomodou, o fato dele não ter respondido. E aí passou as horas, você foi durante seu dia fazendo o que você tinha para fazer. E aí você foi percebendo que ele não te respondeu, não te deu um retorno. E aí você ficou mais irritado. Você mandou uma mensagem para ele assim: Você não viu a mensagem não que eu te mandei? E aí ele respondeu: Sim, amor, eu vi a mensagem, só que eu esqueci, porque estava aqui no trabalho, acabei que esqueci de ler tua mensagem, desculpa, mas tá bom, eu vou passar no supermercado mais tarde. E aí, de repente, ele chega em casa à noite, cadê o pão, cadê o leite, cadê o milho que você pediu? Ele não trouxe. E aí, quando ele chegou em casa e você percebeu que ele não trouxe, dentro de você subiu uma raiva tão grande, sabe? Um pensamento logo já veio na sua cabeça. Tá vendo? Ele nunca lembra de mim. Tá vendo? Tudo que eu peço para esse homem, ele não faz. Se fosse outra pessoa, eu tenho certeza absoluta que ele teria comprado ou feito. Se fosse a mãe dele pedindo, eu tenho certeza que ele havia feito. E aí você começa a falar para ele: você não se importa comigo, você não me ama, você não faz nada para mim, eu não sou uma prioridade na sua vida, você nunca me escolhe, você prefere a sua mãe, você prefere o seu trabalho, você prefere todas as coisas menos eu. E aí você se desgasta dentro de você, você fica se sentindo pequena, diminuída, como se fosse um Zé Ninguém, sabe? Você não é suficiente para aquele homem, para que ele possa te prestar atenção em você e fazer o que você deseja. Ou então pensa comigo em um outro cenário. Se você, sei lá, é empreendedora, você conseguiu um novo cliente, ou então você trabalha de CLT e conseguiu uma promoção no seu trabalho, você chega toda animada. Amor, tem um negócio para te contar. Sério, aconteceu uma coisa tão legal no meu dia hoje. E aí ele tá mexendo no celular. E aí, quando você chega para contar para ele: Amor, eu recebi esse novo cliente, vou começar a atender, e aí vou começar a ganhar mais dinheiro, a gente vai poder fazer isso, aquilo, outro, vamos poder viajar mais. E aí ele tá lá, mexendo no celular, continua mexendo no celular. E aí, dentro de você, sobe uma raiva muito grande, sabe? Muito indignação. É como se fosse o cúmulo do absurdo. Ele tá mexendo no celular. E aí você fala: Amor, sai do celular, presta atenção. E aí ele fala: Aham. E aí continua mexendo no celular. E aí você fala: Amor, por favor, sai do celular. Olha aqui pra mim, eu preciso que você me dê atenção. Olha pra mim, eu tô falando com você. E aí ele fala: Amor, só um pouquinho, que eu tô terminando de responder no cliente, eu já olho pra você. Só que dentro de você, naquele momento, você não quer nem saber se ele tá respondendo no cliente, porque doeu muito em você. Você se sentiu rejeitado, você se sentiu como se o cliente fosse muito mais importante do que você. E eu quero que você entenda que essa dor que você sente dentro de você, esse incômodo, esses pensamentos que vêm ao seu respeito, quando ele faz alguma situação que está fugindo do seu controle, que você não se sente como uma prioridade, não tem a ver com seu marido e não tem a ver com seu casamento. Essa dor se chama ferida emocional e é sobre ela que a gente está falando aqui. Hoje a gente está falando especificamente da ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela é uma dor muito profunda e eu sei com propriedade porque eu tinha essa ferida como uma ferida muito grande dentro de mim. Era como se eu não sentisse escolhida, sabe? Eu nunca era prioridade para alguém, principalmente no meu casamento para o meu esposo. Parece que ele nunca me via, parece que eu nunca era reconhecida pelas coisas que eu fazia, por quem eu era. E o meu maior desejo era ser reconhecida, era ser vista, valorizada por ele. E eu não me sentia assim. Só que o que eu tenho que te explicar é que essa dor, essa ferida, ela nasceu lá atrás,
Lembra quando eu falei que as feridas emocionais, elas nascem geralmente quando a gente é criança e elas não nascem do nada? Aconteceu uma vez, eu me senti rejeitada e aí para sempre vou me sentindo. Não, ela sempre acontece por repetição. Para uma ferida se estabelecer, ela tem que ter acontecido várias vezes. Você tem que sentir aquela dor várias vezes, que aquela dor vai se tornando parte da sua identidade. E aí você começa a se enxergar a partir daquela dor. Então, por exemplo, se você era uma criança e dentro da sua casa você sempre buscava pela atenção dos seus pais e era humilhante, sabe? Pai, olha pra mim, olha aqui, eu tô aqui. E aí seu pai não dava atenção, era ocupado demais, não podia dar atenção naquele momento porque ele estava trabalhando, estava respondendo um cliente, estava mandando uma mensagem para o cliente. Quando acontece a mesma cena dentro do seu casamento, a dor que você sente ali na hora que está acontecendo essa cena dentro do seu casamento não é somente a dor daquele momento. É como se você estivesse revivendo aquela dor que você teve lá atrás com seu pai. Então, por exemplo, quando você pede para o seu marido, você quer contar alguma coisa para o seu marido e ele está mexendo no celular, o que te vem à memória é quando você pedia a atenção do seu pai e ele talvez estava assistindo televisão e não te dava, ou então quando ele estava respondendo o cliente e ele não te dava atenção. E aí você se sentia pequenininha, se sentia não pertencente àquele ambiente. Era como se seu pai desse prioridade a todas as outras coisas, menos a você. Menos você era prioridade na sua casa, menos você era vista, lembrada, olhada, cuidada, suas necessidades não eram atendidas dentro daquele lar. E aí você foi crescendo, se sentindo insuficiente, se sentindo que nunca ia ser notada por alguém, se sentindo que nunca ia ser a prioridade na vida de alguém, se sentindo que nunca ia ser escolhida por alguém. E dentro do casamento você traz isso. E aí o que acontece? Dentro do seu casamento acontecem situações para reforçar aquilo que você acredita. Seu marido provavelmente vai ser um marido que vai mexer muito no celular, e aí você vai ver aquela situação e dentro de você vai ativar novamente aquela ferida e reforçando aquele pensamento, tá vendo? Eu nunca sou escolhida. Mas essa dor de nunca ser escolhida não nasceu ali no casamento. Ela apenas foi ativada pelo seu marido dentro do seu casamento. E enquanto você não entende essa dinâmica, que as dores que você sente hoje não foram causadas hoje, elas só são ativadas, as situações que acontecem ao seu redor só ativam as feridas que já existem dentro de você, você nunca vai tomar controle para tomar decisões diferentes, para parar de andar no impulso. E quando o seu marido não faz aquilo que você pediu? E vamos pensar no cenário lá anterior que eu disse do pão. Você pediu ele para comprar um pão, só que ele não comprou para você. Agora vamos pensar lá no cenário lá que eu dei lá no início. Você é aquela mulher que tá vendo que o seu marido tá mexendo no celular, ele pediu um momento e aí você não quer dar aquele momento naquele período porque você tá se sentindo como se você fosse excluída. E aí o que vai acontecer? De dois cenários. Ou você vai ser aquela mulher que vai choramingar a atenção, sabe? Se humilhar a atenção, que era o meu cenário. Eu pedia muito a atenção dele. Amor, olha pra mim. Amor, você me ama? Eu lembro que eu perguntava pro meu marido várias vezes durante o dia. Amor, você me ama? Mandava uma mensagem para ele, amor, você me ama? Porque eu tinha que ter a certeza que ele me amava, por quê? Tendo a certeza que ele me amava, eu sabia que eu não ia ser rejeitada, eu sabia que ele não iria embora, porque eu tinha certeza, isso me trazia segurança. Por quê? Lá no meu lar, quando eu era criança, minha mãe não falava que me amava, não existia isso, porque ela aprendeu isso na casa dela, a mãe dela não falou que amava ela. E aí, eu não recebi palavras de afirmação, palavras de que eu te amo, você é especial, você é valorosa. Eu não recebi isso. E aí, dentro do meu relacionamento, eu ficava solicitando isso pro meu marido. Eu não deixava vir voluntariamente, porque ele queria falar. Eu ficava, amor, você me ama? Amor, eu tô bem nessa roupa? Eu tô legal? Mas eu não perguntava no sentido de querer saber a opinião dele, porque a opinião dele era importante pra mim, mas para me ter segurança de que ali era um lugar seguro e eu poderia ficar, porque ele não iria me rejeitar, ele não iria me deixar, ele não iria ir embora. E aí você entra nessa cadeia de sempre estar buscando atenção constantemente. E
Pequenas coisas que acontecem no dia a dia viram bolas de neve. Por exemplo, vou dar um exemplo meu que aconteceu. Meu marido saiu, foi jogar bola com os amigos dele. E aí ele falou, amor, vou jogar bola em tal lugar. Eu falei, ok, beleza. Só que aí ele não falou o horário que ele ia chegar. Mas eu sei que ele sempre chegava em um só horário. Então eu fiquei esperando ele chegar naquele horário. Mas aí ele não chegou. Comecei a mandar mensagem, amor, você tá onde? Tá tudo bem? E tal, e fiquei mandando mensagem pra ele, ele não me respondeu. A mensagem ficava só um pauzinho. E aí já comecei a vir milhares de coisas na minha cabeça. Meu Deus, será que ele cansou de mim? Será que ele tá indo conversar com os amigos porque ele já não tá aguentando mais ficar comigo? Será que ele arranjou outra pessoa? Será que ele tá mandando mensagem? Será que... Ou seja, milhões de desconfianças foram entrando dentro da minha cabeça. Mas o que tinha acontecido? Quando ele chegou em casa, a bateria do celular dele tinha acabado e ele não conseguiu se comunicar comigo. Isso havia acontecido. Só que dentro de mim, havia acontecido milhares de outros cenários. E você acha que eu fiquei como quando ele chegou? Brava, irritada, muito brava mesmo. Mas por quê? Por conta dos cenários que eu criei dentro da minha cabeça e não pela situação. Porque pela situação em si, ele só não conseguiu se comunicar. Então não era um motivo grande para que a gente pudesse brigar, ficar, sei lá, dias sem falar, ficar brigado de cara fechada um com o outro. Era apenas ele me pedir desculpa, assim como ele me pediu, e eu, tudo bem, entender. Mas não, eu levei aquilo muito forte pro coração. Era como se tivesse me confrontado. Por quê? Porque ali dentro já existia uma dor dentro de mim. Ou você também pode ser do outro cenário, que já pediu muito algumas coisas pro seu marido e ele não fez. Hoje o que você fez? Se fechou. Hoje você já não pede mais nada, você é independente, você toma conta de si. Mesmo dentro de uma relação, você tá fechada emocionalmente para esse homem. Você não deixa ele acessar você. Você sempre fica vigilante ali. Não vou fazer isso não, porque se eu abrir meu coração, se eu for boazinha, ele vai pisar em cima de mim. Não posso me abrir, eu tenho que ser dura. E aí, consequentemente, você vai se sentindo exausta dentro do relacionamento, porque se você não pede ajuda, muito pouco ele vai te ajudar e vai sobrar mais coisas para você dentro dessa relação. E aí acontece que muitas vezes você também testa esse homem. Eu vou pedir para ele, eu sei que ele não vai fazer. E aí ele vai lá, realmente não faz. Por quê? Porque existe uma ferida ali por trás. E quando você fala com uma ferida, você fala de uma forma diferente e que provavelmente o homem não vai fazer as coisas que você pediu para ele fazer, porque você já tá machucada, você já tá dolorida por dentro. E por mais que a tua fala não diga, ainda assim o seu corpo reage, o seu corpo fala por você. E é importante lembrar que essa ferida não só afeta o seu relacionamento, ela afeta a sua vida num todo. No seu trabalho, muitas vezes, você se sente excluída. Eu me lembro que na igreja, quando eu ia na igreja, eu me sentia excluída. Pra mim, que todo mundo não gostava de mim, sabe? As outras pessoas não gostavam de mim, elas não falavam comigo. Mas o que acontecia é que eu era muito querida e achava que as pessoas não gostavam de mim. Consequentemente, eu era uma pessoa mais fechada, eu não falava com as outras pessoas, eu não cumprimentava as outras pessoas. Se eu não cumprimento as outras pessoas, se eu sou mais fechada, obviamente que eu vou ser menos acessível, elas não vão chegar até a mim. Então, o meu comportamento reforçava aquilo que eu já acreditava. E aí, consequentemente, eu não tinha amigos, eu era uma pessoa mais excluída, ou então quando as pessoas estão mais em silêncio, se chega no trabalho e as pessoas não querem falar com você naquele dia, mas talvez é porque elas querem estar em silêncio. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém, entende? Só que aí, se você tem essa ferida, você já fica olhando, tá vendo? Olha lá, tá me rejeitando, ninguém gosta de mim nesse trabalho. Ninguém vai comer, cara. Como se você fosse o alecrim dourado, sabe? Tipo, a última bolacha do pacote. É engraçado porque quem tem essa ferida da rejeição, ela se acha a última bolacha do pacote. É como se o mundo conspirasse contra ela. Mas na verdade não é. Na verdade, é uma dor que tem dentro de você que enquanto ela não for olhada, não for tratada, não for elaborada, você não vai conseguir agir a partir do que você quer, e sim a partir dela. Mulher, e eu quero que você entenda que nada que eu falei até aqui quer dizer que tem alguma coisa errada com você, quer dizer que você é o problema do seu relacionamento, quer dizer que então a culpa é toda sua. Não, não é sobre isso. O que eu te trago aqui é clareza para que você olhe com atenção para você mesma, para o que está doendo aí dentro de você. Porque talvez por muito tempo você só andou no piloto automático, você não se importava muito com você, você não olhava muito para dentro, você não prestou atenção nas suas emoções e hoje você está sendo governada pela sua dor.
Só que o meu maior intuito aqui é te trazer clareza e por isso eu vou deixar um questionário aqui embaixo dessa aula para que você preencha esse questionário e veja a pontuação. Se você está mais próxima da ferida da rejeição ou não. Eu vou falar sobre as outras feridas nas próximas aulas. E é muito importante que você preencha cada formulário para saber qual a ferida é mais latente dentro de você, sabe? Qual ferida precisa mais atenção? Porque sim, você vai se identificar com várias feridas que eu vou falar aqui, mas existe uma, aquela que é mais latente, aquela que dói mais dentro de você. E é sobre essa que a gente vai tratar aqui nessa mentoria.